Nós estamos muito felizes, vamos começar uma nova série. A série de novembro será em torno do Cristo, e nós pensaremos sobre essa pessoa central, tanto no Evangelho quanto na nossa vida. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Nós fechamos o mês de outubro, saindo de Romanos, né? E vamos entrar no mês de novembro também, entrando por Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Só enfatizando algumas informações, como o Dani mesmo disse, nós estamos bem perto da conferência. Eu queria muito encorajar vocês que ainda não fizeram a sua inscrição a fazer nesse momento. Uma das coisas que eu mais aprendi, talvez, na minha caminhada em relação a eventos e conferências, que o Desascope sempre fez muito lá, foi descansar na soberania de Deus. A gente não é e não vai ser uma igreja que fica forçando você a participar de algo. Cara, fica muito tranquilo, fica muito em paz. Nós cremos que esse momento terá uma dispensação especial do Senhor para nós, para que nós possamos continuar contemplando a beleza de Cristo, mas cremos também que Deus é soberano bastante para trazer aqueles que Ele quer que estejam nesse lugar, a fim de que recebam aquilo que Ele vai ministrar ao nosso coração. Logicamente que a gente quer que todo mundo participe, mas nós não vamos ficar ansiosos aí por causa disso. A gente crê que o Senhor está governando cada detalhe dessa conferência. A gente crê que será um tempo de muita edificação. Então você vai ter a oportunidade hoje de fazer sua inscrição ali na livraria. Caso você não consiga fazer online ou, sei lá, tem um pouco de dificuldade, pode passar ali e conversar com a Rê, que a Rê vai te auxiliar a fazer a sua inscrição. Semana que vem, nós já teremos os Bravos por aqui. Os Bravos chegam uma semana antes do Douglas, e aí o Fábio já vai ministrar, e também o louvor já vai ser por conta deles. Vamos dar uma pausa aí para a galera poder descansar, o Ministério do Louvor. O Gabriel, ele dorme, ele acorda assim, ó, porque, coitado. Então, semana que vem, Fábio Bravo vai estar aí, a Dani também. É o autor dessa música, gente, dessa última que a gente cantou, a penúltima que a gente cantou. Beleza? Romanos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Vamos para a palavra. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, fundamento da verdade, rocha da nossa vida, a qual nos mantém estáveis no mundo instável, Senhor. Nossa oração nesse momento é por sabedoria e revelação do Teu Espírito, por iluminação do entendimento, Senhor, uma revelação que homem nenhum consegue prover a não ser a ação do Teu Espírito Santo, Senhor. E é dele que nós dependemos nessa manhã, é nele que nós colocamos a nossa esperança, a nossa expectativa, é nele que nós colocamos a nossa confiança, Senhor. Que nós possamos sair daqui aprofundados no conhecimento de Cristo, Senhor. Que a beleza de Cristo possa voltar a nos envolver e nos encantar, assim como encantou tantos homens e mulheres na história já, Senhor. Nós queremos sair daqui mais apaixonados por Ti, mais encantados pela Tua grandeza e transformados por quem Tu és, Senhor. Para que essa transformação produza um fruto genuíno, segundo o Teu Evangelho dentro de nós. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Aquieta a nossa alma ansiosa e preocupada, que busca encontrar descanso. Que o Senhor faça nos entender que o descanso está em Ti, Senhor. Que as Tuas palavras são fonte de vida, alimento, água para o sedento, Senhor. Que essas palavras tomem conta e domínio do nosso coração nesse momento. Essa é a nossa oração, Senhor. Fala conosco. Amém. Amém. A história da humanidade, ela é dividida por alguns períodos que nós conhecemos como a Idade Antiga, Arcaica, a Idade Média, o período do Iluminismo, o período da Modernidade e da Pós-Modernidade. Por mais que talvez você historicamente não goste muito desses assuntos, de alguma forma, esses ciclos históricos que vão passando um atrás do outro vão ocasionalmente nos formando de acordo com a mentalidade do tempo em que a gente vive.
Então, não dá para falar que um homem que nasceu em Miami há 120 anos atrás pensa da mesma forma que um homem que nasceu em Miami hoje. Não dá para falar que um homem que nasceu no interior de São Paulo pensa igual um homem que nasceu no interior de São Paulo há 300 anos atrás. Porque a sucessão histórica vai trazendo consigo pensamentos, cosmovisão, que necessariamente nos influenciam de alguma forma. Nós podemos perceber isso no atrito geracional que às vezes a gente tem dentro de casa. Quantas das vezes conversando com meu pai, eu falava sobre alguma coisa com meu pai tinha uma perspectiva totalmente diferente da minha, porque ele foi formado numa outra geração, ele foi formado numa outra estação, ele foi formado a partir de uma outra perspectiva, de que talvez não corresponda à perspectiva imediata, da qual eu fui formado de acordo com o tempo que eu nasci, e assim todos nós provamos um pouco da influência histórica e filosófica do tempo que a gente vive. Agora, existe um período muito central na história da humanidade, que é um período chamado de Iluminismo. Ele vem logo após a Idade Média ali, ou então que alguns costumam chamar de Idade das Trevas. O Iluminismo, eu vou dar um panorama bem rápido para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Ele tem uma função muito importante dentro da história, porque ele dá uma grande ênfase na racionalidade humana como fim último do qual o homem foi criado. Se na Idade Média a busca do homem era pelo conhecimento de Deus, e foi ali uma idade governada pela soberania ou pela autoridade da igreja, no Iluminismo acontece um rompimento com a questão da fé e passa-se então agora uma vida em prol da razão. Então, grandes avanços científicos acontecem no Iluminismo, na sua parte boa, mas também temos inúmeras coisas ruins que vêm acontecendo ali no Iluminismo. E uma dessas coisas ruins que foi acontecendo foi a ruptura que teve entre o aspecto de fé do indivíduo e o aspecto de prática do indivíduo. Então, em um determinado momento, homens colocam Deus como um ser opcional à vida, ao invés dele ser central para a vida do mesmo. Então, se na Idade Média Deus era tido como o norteador das decisões humanas, se na Idade Média tudo o que acontecia em torno da soberania daquilo que Deus estava falando, logicamente revelado nas Escrituras, no Iluminismo, passa-se então a tomar decisões mais pautadas na razão. E não que tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus seja irracional. Porém, a base pela qual nós partimos a decisão, ela é um pouco diferente daquilo que a fé propõe e daquilo que a razão propõe. Então, a partir do Iluminismo, acontece algo que a teologia chama de esfriamento histórico do coração humano. É como se, em um determinado período da história, o coração daqueles que faziam parte ou participavam da igreja, fossem se esfriando de alguma forma em relação à pessoa do Cristo, em relação ao tema das Escrituras, em relação ao Evangelho de Deus. É como se a igreja fosse perdendo ali a sua afeição aflorada por conta das demandas emergentes que foram surgindo, por conta das demandas ocasionais também que foram surgindo na nossa vida, e de alguma forma foi apagando esse anseio profundo por Cristo. Tanto que, depois desse período, a igreja, ela ganha aspectos secundários que, se você olhar para as Escrituras, não são tão importantes assim, à luz da maior importância da igreja. É como se a igreja agora se tornasse, no tempo que a gente vive, uma igreja meio que terapêutica, uma igreja como uma ONG social. Então, nós temos uma função, fazer com que todo mundo chegue no nosso meio e se sinta confortável, fazer com que o máximo de pessoas esteja aqui bem cuidada. Você precisa de um médico, nós vamos arrumar um médico. Você precisa de uma cama, mais no contexto que a gente está, né? Nós vamos arrumar uma cama, você precisa de uma casa, de um trabalho. E a igreja hiperenfatiza esse aspecto social dela, e isso não deixa de ser importante, é importante sim, mas é um aspecto secundário, em detrimento de ser uma reunião daqueles que buscam contemplar a afeição de Cristo Jesus. Então, geralmente nós chegamos na igreja, e não tem problema isso, a partir de uma necessidade.
A gente chega a partir talvez de uma tristeza muito profunda por um luto, talvez uma traição, talvez um desgosto, talvez alguma coisa que aconteceu na nossa vida e a gente fala, cara, preciso ir lá na igreja ouvir alguma palavra para tentar sair motivado, de alguma forma pelo menos. E aí quando nós entendemos o evangelho bíblico, nós entendemos que o nosso problema é infinitamente pior do que aquele problema raso que nós estávamos lidando anteriormente. A gente percebe que o nosso problema, na verdade, é o nosso coração corrompido por conta do pecado. Mas esse aspecto secundário ainda da igreja, como um lugar que é uma comunidade social, um lugar de socorro, um lugar de comunhão, vai tomando o lugar dessa reunião daqueles que buscam a contemplação de Cristo. Logicamente que nós entendemos que o significado da nossa vida ela é encontrada na beleza de Jesus, mas por conta desse mundo depravado e corrompido ao qual nós vivemos, a gente vai meio que facilmente sendo distraídos. É como se as distrações fossem nos roubando de alguma forma, gradativamente e lentamente, daquilo que é a coisa mais importante da igreja, a reunião em torno da pessoa de Jesus. E a sensação que dá quando a gente lê os evangelhos é que Jesus conhecia a nossa tendência humana de caminhar ao redor das nossas necessidades secundárias. É como se Jesus observasse para nós e nas suas falas ali no Evangelho, ele percebesse que nós sempre estávamos olhando para baixo e rodando ao redor dos nossos problemas. E perceba que muitas das vezes o que ele faz é levantar os nossos olhos para o céu e fazer com que a gente volte a contemplar a beleza dele, falando, ei, esses problemas secundários são muito importantes, mas existe algo que é infinitamente mais importante do que esse problema imediato que você está vivendo. E aquilo que é mais importante é se assentar aos pés de Jesus e ouvir o seu ensino. Imagina, estava Marta e Maria e aquela correria dentro de casa, o crente gosta de ser hospitaleiro, o crente gosta de dar comida para os outros, até via camiseta de academia, a gente tinha que fazer uma de comer hambúrguer. Só para aqueles que gostam de ir numa hamburgueria. Fazer essa aqui é para quem quer ir comer hambúrguer, gente. Ela é preta, ela tampa a barriga. Aí está Marta e Maria ali naquela correria. Eu preciso servir os irmãos chegando aqui, Jesus chegando para o culto caseiro, para a igreja no lar. Aí daqui a pouco, naquele desespero, uma das irmãs vem e fala, Jesus, eu estou servindo tudo aqui, minha irmã está aí sentada à toa aos seus pés. Jesus fala, não, você está ansiosa, Marta. A Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. O que Jesus está falando é, Marta, levanta os seus olhos para além dos seus problemas imediatos. Marta, levanta os seus olhos para além dos problemas que você está lidando nessa realidade e perceba a singularidade da riqueza que você tem diante de você. Meio que o trabalho de Cristo é levantar os nossos olhos, e mais uma vez eu queria falar que esse aspecto social da igreja é muito importante, mas ele não é o principal. A igreja não é uma comunidade terapêutica, a igreja não é uma comunidade network, a igreja não é um lugar que você vai ganhar uma cama, um lugar que você vai ganhar um bom trabalho, a igreja não é isso principalmente. A igreja, acima de tudo, é a reunião daqueles que estão fascinados por contemplar a beleza de Cristo. Principalmente, meu irmão, nós somos a igreja que estamos contemplando a beleza de Cristo. E a gente vê isso em toda a narrativa bíblica. Está errado o relógio. Não, está certo. A gente vê em toda a narrativa bíblica que Jesus Cristo sempre foi o anseio profundo do povo de Deus. Desde o Antigo Testamento a gente percebe que os homens eram tomados por essa expectativa de ver o Messias. No Novo Testamento nós vimos homens que foram chocados com a presença de Deus, vivendo de uma forma a qual eles nunca tinham vivido antes. O Allen Wood, que é o escritor do livro chamado As Excelências de Cristo, ele fala o seguinte: a revelação de Jesus Cristo deu à luz a um clamor no coração dos apóstolos Paulo e João. Maranata, ó Senhor, vem. Jesus foi revelado de tal maneira aos apóstolos que o desejo insaciável deles passou a ser de trabalhar em prol de sua volta e ver o seu reino estabelecido na terra, assim como no céu. O que o Allen Wood está falando para a gente é que em um determinado momento, tanto Paulo quanto João ou qualquer outro discípulo teve um encontro genuíno com Cristo, e esse encontro genuíno transformou toda a sua vida, inclusive a sua ordem
de necessidade. Cristo sempre foi o centro da história de Deus. Cristo sempre foi a satisfação plena de todo o anseio humano. Cristo, a centralidade das Escrituras e da nossa vida. E é sobre ele que eu queria aprofundar com vocês nesse mês de novembro, dentro daquilo que nós vamos construir. Nós vamos tomar como base o texto de Paulo que a gente leu anteriormente. Paulo, então depois dessa explicação eu vou ler de novo, gente. Romanos 1, a Bíblia fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele prometeu no passado por meio dos seus profetas nas Escrituras sagradas. Paulo começa então a sua introdução à igreja que estava em Roma, a carta que ele estava enviando a essa igreja, e ele fala que o evangelho de Deus foi prometido no passado, foi prometido por meio dos profetas nas Escrituras sagradas. E logicamente que quando Paulo escreve a carta à igreja que estava em Roma, o que Paulo não tinha em mãos era o Novo Testamento, que ainda estava sendo formulado pelos apóstolos. O que Paulo tinha era o Antigo Testamento. E o que Paulo está falando aqui para nós é que a promessa da vinda de Cristo já estava em todo o Antigo Testamento, e é essa promessa, esse fio condutor que dava esperança a todos aqueles que aguardavam o Messias. E a gente tem muita dificuldade de enxergar Jesus no Antigo Testamento. A sensação que dá é que nós estamos lendo duas histórias paralelas. O Antigo Testamento, com um Deus meio irado, meio bravo, mandando matar pessoas, e o Novo Testamento, com Deus aflorado de afeições amorosas, bondosas e misericordiosas. Porém, não é isso que as Escrituras revelam para nós. O mesmo Deus que estava no Antigo Testamento é o Deus que está no Novo Testamento, e o fio condutor de Gênesis até Apocalipse tem o nome: Jesus Cristo. Então eu queria ver com vocês aqui rapidamente algumas promessas no Antigo Testamento acerca do Messias. A primeira promessa, não precisa abrir, gente, que é bastante texto, por conta do nosso tempo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A queda tinha acabado de acontecer. Adão e Eva tinham acabado de pecar. E a Bíblia fala, Deus falando: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus está então proferindo as suas palavras contra o diabo, Satanás ali, personificado em uma serpente. E Deus está falando: olha, eu vou colocar a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, isto é, entre os filhos daqueles que foram influenciados por uma mentalidade demoníaca, a saber, todos nós antes de Cristo, e o descendente, no singular dela. Aqui a referência não era sobre Abel e Caim, não era sobre nenhum outro descendente do Antigo Testamento, senão o Cristo, porque quem foi ferido por Satanás na cruz do Calvário, ali uma referência daquele que feriu a Cristo, o próprio Cristo. Agora, esse vai ferir a sua cabeça. No final dos tempos, o próprio Cristo esmagará a cabeça da serpente por completo, assim como começou lá na crucificação. Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós vemos a promessa de um descendente. Gênesis capítulo 49, versículo 10. Gênesis 49, 10. Abre comigo aí. Agora uma profecia sobre Jacó. Gênesis 49, 10. A Bíblia diz: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Vou repetir: o cetro, isto é, o governo não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão a todos os povos. Temos mais um agora, Números, capítulo 24, versículo 17. Números 24, 17. Mais uma promessa acerca do Cristo. Agora, Balaão falando: eu vejo, porém não agora, eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Mais uma referência ao governo de Cristo, ao senhorio de Cristo
sobre todas as nações. Temos Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, uma profecia sobre um profeta semelhante a Moisés. 2 Samuel capítulo 7, Isaías 7, o nascimento de uma virgem. Miqueias capítulo 5, o nascimento de Belém. Jeremias 23, que viria então da tribo de Judá. Daniel 24, um grande rei. Isaías 42, 49 e 50, luz para os gentios. Isaías 53 seria um sacerdote. E Malaquias capítulo 3, versículo 1, ele previa ali João Batista. O Evangelho foi sendo revelado no Antigo Testamento progressivamente para nós, sempre tendo como alvo ou tendo como ápice a revelação do Messias. Então, ao lermos o Antigo Testamento, o nosso desafio é encontrarmos o Cristo no texto, para que assim como deu esperança aos povos do passado, agora dê também a nós. Gente, nós não podemos ler o texto bíblico colocando como no centro, ou colocando no centro a gente. A gente não pode ler a história de Davi pensando que a gente é como Davi. Nós não podemos ler a história de Moisés pensando que nós somos como Moisés. Nós não podemos ler a história de Isaías pensando que nós somos como Isaías. Porque o fio condutor de todo o ápice da história do Antigo Testamento está em torno do Cristo. É como se fosse desenvolvido no nosso tempo hoje um cristianismo sem Cristo. É como se o Antigo Testamento servisse para te dar boas dicas morais, para te dar boas dicas de saúde, boas dicas de organização financeira, boas dicas de uma vida, sei lá, um bom casamento, mas nós roubássemos do texto a centralidade em torno do Cristo. Sempre que nós olhamos para o texto das Escrituras, o ponto mais alto do texto sempre será sobre o Cristo, porque eu e você nunca fomos e nunca seremos o centro da história de Deus. Guarda essa mensagem motivacional para você. Você não é o centro da história de Deus. Deus não está movendo todo o universo para que tudo ocorra bem para a sua vida e nem para a minha vida. Nós não somos o centro da atenção de Deus. E não podemos nos colocar na história como se fôssemos, porque nós estamos nos colocando no lugar daquele que de fato é o centro, Cristo. Toda a história da narrativa bíblica está em torno do Cristo. Toda a profecia do Antigo Testamento está em torno do Cristo, porque Ele é o ponto alto de toda a história de Deus. Gente, por mais cativante e motivacional que seja uma pregação, se ela não tem o Cristo, ela não pode ser considerada uma pregação. Escuta isso. Por mais cativante, saí tão feliz da igreja. Eu então chorei. Eu acho muito engraçado quando a gente avalia a pregação boa, se eu choro. Pô, irmão, vamos ser maduro aí, né, cara? Então, eu chorei, a pregação foi boa. Eu dei risada. Nossa, saí de lá sabendo. Só que, meu irmão, se não teve Cristo nessa pregação, ela não pode ser considerada uma pregação do Evangelho. Pregação do Evangelho sem Cristo não existe. Não existe qualquer tipo de mensagem do Evangelho sem a pessoa do Cristo. Se em todo momento da mensagem o que foi falado é a forma de você vencer na vida, é a forma de você não sei o quê, é a forma de você não sei o quê, isso está nos revelando que, na verdade, você é o centro da mensagem e não o Cristo é o centro da mensagem. Isso se chama idolatria. E nós não queremos cair no pecado de idolatria, gente. Nós queremos estar rodeados em torno da presença do Cristo, porque Ele é a centralidade do Antigo, do Novo Testamento e de todo o universo. É muito interessante, tem uma passagem, que Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, e era um sábado. E aí acontece ali uma acusação dos fariseus contra Jesus, e ele fala o seguinte, João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham ao meu respeito. O que Jesus está falando para os fariseus, que tem como base a lei de Moisés, a Torá, vocês estão estudando as Escrituras. E é essa Escritura que está apontando para mim. Então, o Antigo Testamento, ele tem uma finalidade central, apontar e testemunhar a respeito do Cristo. E por que isso nos dá uma confiança? Por que isso fortalece a nossa confiança em Deus? Porque a gente entende de uma vez por todas que o nosso Deus não é um Deus reagente aos acontecimentos do mundo. O nosso Deus não está preso à ação e reação do universo. O
O nosso Deus não está preso às coisas que acontecem pelo acaso. O nosso Deus está governando todas as coisas, porque o Cristo nasceu no tempo que ele tinha que nascer, nos devidos detalhes que ele deveria nascer. Por quê? Porque o nosso Deus é que está orquestrando todas as coisas. Romanos capítulo 15, versículo 4, o próprio Paulo coloca: pois tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a primeira parte que eu queria trabalhar com vocês é o que diz respeito a esse evangelho prometido no passado. Agora, vamos seguir em Romanos capítulo 1, versículo 1 de novo. Paulo fala: o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então, Paulo começa a expor agora essa dupla linhagem de Cristo. A linhagem humana, biológica, fisiológica, e a linhagem eterna, santa, sempre eterna. E só para ficar claro, tá, gente? Porque isso é muito importante quando a gente vai trabalhar esse tema da encarnação do Cristo. O nosso Senhor, ele sempre foi eterno. Jesus sempre existiu. Jesus é como o Pai, eterno, não foi criado em nenhum momento. Não houve início de Cristo. Houve, então, a encarnação de Cristo. O que Cristo não tinha antes de se tornar carne era um corpo, mas ele sempre existiu, ele sempre foi Deus, ele sempre esteve junto com o Pai na Santíssima Trindade. Então Paulo, ele vai nos colocar ali um afunilamento acerca da família de Cristo. Então perceba, Cristo, ele veio da semente da Eva, ele era semente de Abraão, ele veio da família de Jacó, da tribo de Judá especificamente, e ele veio da família de Davi. É como se Deus estivesse mostrando para a gente o caminho genealógico que Cristo tinha que percorrer para cumprir a profecia em si. Minha mãe, ela sempre falava assim para mim: nossa, você foi um susto, seu irmão foi planejado. Aí o que eu fiquei imaginando? Um dia estava meu pai escondido no quarto, minha mãe passou e bah! Ela engravidou. Só que minha mãe sempre falava: você foi um susto. Eu ficava: cara, foi um susto, velho. O que é um susto? Só que às vezes a gente lida com Cristo meio que no susto. Maria estava dormindo, veio um vento sobre Maria, porque a gente sabe que não foi concepção natural, mas concepção santa de Deus. Aí Maria acordou cedo. Estou grávida. Só que não, gente. Desde o tempo de Eva, Adão e Eva, quando nós nem tínhamos consciência de tempo ou consciência de ciclos diários, já existia uma promessa, um caminho genealógico a qual Cristo deveria vir. Tanto que no ano 70, após a invasão de Jerusalém, que Jerusalém é destruída, o que se perde são as tábuas genealógicas. Então, hoje é impossível um judeu reconhecer a vinda de outro Cristo, porque não se tem mais sequência de família. Quando nós estamos falando acerca do Cristo, nós estamos falando sobre alguém que veio cumprindo cada detalhe do caminho genealógico. Ele não poderia nascer de qualquer família, ele não poderia nascer de qualquer pai, de qualquer mãe. Ele precisava cumprir a profecia dada no Antigo Testamento. Então, quando eles viram o nascimento de Cristo na Virgem Maria, que é da descendência de Davi, eles estavam vendo a materialização de uma promessa que aconteceu muito antes deles. Gente, escuta, era como se Deus estivesse preservando a unidade de cada casal, para que a próxima geração preservasse dentro dela a semente do Messias, e assim sucessivamente, até que no ventre de Maria fosse colocado então a semente do Messias. E nós sabemos que Cristo, ele tem, eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco, essa dupla natureza, e logicamente que ele contém nele a natureza de Maria. A parte de carne, a parte fisiológica de Cristo é a parte de Maria, porém sem pecado, porque ele foi preservado pela ação do Espírito Santo do pecado, mas a composição genética de Maria, a composição familiar que estava no sangue de Maria, era aquela que tinha sido prometida no Antigo Testamento. E quando ele encarna naquele ventre, ele está cumprindo uma profecia genealógica que era infinitamente superior ao tempo de entendimento de Maria, gente. Então, geralmente, quando a gente lê, Lucas capítulo 1, Mateus capítulo 1, Marcos capítulo 1, vê a tábua genealógica, o que a gente faz? Pula. Só que por que eles estão colocando isso lá, gente? Para mostrar
para mostrar para a gente que o nascimento de Cristo não foi um susto. Que o nascimento de Cristo não foi um acaso na história. Deus estava fazendo com que a semente fosse preservada no decorrer da história de Israel. E que houvesse então aquela concepção, naquele momento exato, naquela pessoa. Para quê? Para que toda a profecia se cumprisse. Porque o nosso Deus não é um Deus entregue ao acaso. Ele governa cada detalhe do universo. A tábua genealógica serve para que a gente tenha essa confiança de que Deus estava cuidando de todos os detalhes. Então nós vemos também em torno da encarnação de Cristo, que Paulo escreve, quando veio segundo a carne e veio da descendência de Davi, traz consigo aqui uma outra questão muito importante que diz respeito à humanidade de Cristo. Então, alguns teólogos chamam o ato da encarnação como o ato, ou então o estado de humilhação. Cristo ter encarnado é Cristo ter se humilhado. Porque, gente, para pensar comigo, como é que pode Deus provar das limitações humanas? Já imaginou Deus cansar? Deus precisar ir ao banheiro? Deus precisar tomar banho? Deus precisar aprender a andar? Deus precisar mamar? Deus precisar aprender a comer? Deus espirrar? Imagina todas as nossas fragilidades, a nossa canseira, o nosso suor, tudo que nós passamos enquanto seres humanos, Deus prova por meio de Cristo. E a pergunta é, para quê? Para que Deus encarna em Cristo? E o autor de Hebreus vai nos ajudar melhor a entender sobre isso. Hebreus capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Cara, nós nunca vamos poder olhar para Deus e falar, você não está sentindo aquilo que eu estou sentindo. Deus sabe a sensação de ser traído. Deus sabe a sensação de ter fome. Deus sabe a sensação de ter sede. Ele passou por todas as coisas, porém sem pecado. Para quê? Para socorrer aqueles que estão sendo tentados. Cristo se torna igual na nossa natureza, nas nossas lutas, nas nossas limitações. Para quê? Para que nos momentos de fraqueza, de dependência, nós fôssemos socorridos. Gente, o nosso Deus chorou. O nosso Deus provou de limitação de espaço-tempo. Aquele que o universo não pode conter, em um determinado momento da história, estava na Galileia parado, não podia ao mesmo tempo estar em outro lugar. Por quê? Provou da limitação humana. Para pensar comigo, cara. O nosso Cristo humano, o nosso Deus encarnado, ele prova de todas as limitações humanas sem pecado para socorrer a gente no momento de tentação. Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor fala assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que em todos os aspectos foi tentado como nós, porém sem pecado. Cara, imagina você lidando com a sua tentação. Cristo já sentiu isso. É difícil para a gente pensar dessa forma. Nós não temos muita dificuldade hoje em dia de entender que Cristo é Deus. O difícil é entender que Cristo é homem. É difícil quando você está sendo tentado a contar uma mentira e pensar, Cristo foi tentado a falar uma mentira? Foi. É difícil a gente pensar, Cristo foi tentado nos olhos? Foi. Cristo foi tentado no coração? Foi. Porque é somente Ele se tornando completamente humano, mas sem pecado, que Ele é capaz de socorrer aqueles que são humanos. Então, todas as vezes que nós entramos no nosso quarto, em momentos de tentações, a gente pode ajoelhar e falar, Senhor, me socorre, porque o Senhor foi o único capaz de permanecer em pé numa tentação, sem se dobrar a ela. E qual é a convicção de que nós seremos ajudados? De que Ele não caiu. Essa é a plena convicção de que Ele é poderoso bastante para nos auxiliar em nossa tentação, no fato de que Ele permaneceu santo, santo, santo diante de todas elas. Gente, Deus não se assusta com as nossas fraquezas. Deus provou das nossas fraquezas.
Cara, para pensar, é o autor falando, ele foi tentado em todas as coisas como seus irmãos. A única diferença é que ele não pecou. Gente, escuta, Jesus teve fome quando foi tentado por Satanás no deserto. A gente sempre vê, a gente foca ali na parte de nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas imagina você ficar 40 dias sem comer. Ele sabe o que é. Talvez alguns vieram de uma realidade muito difícil e passaram fome quando você era criança. Ele sabe o que é passar fome. Sabe? Cristo, ele teve sede quando ele sentou no poço de Jacó e pediu água para a mulher. Imagina Deus caminhando no mundo que ele criou, e daqui a pouco Deus, depois daquela caminhada, ele senta no poço e fala, rapaz, é longe. Deu sede. Só que aquele que criou a água, aquele que criou a terra, agora, de alguma forma, está provando da necessidade dessa água. Está caminhando sobre a terra que ele criou. O nosso Deus, gente, ele se cansou, porque ele dormiu na tempestade. Em um determinado momento da história, então Jesus prova da fragilidade do cansaço. Por quê? Porque no momento lá de total agitação dos discípulos, Cristo estava dormindo na polpa do barco. E logicamente que a gente pode falar, não, ali era uma pessoa muito confiante em Deus, mas provavelmente também era por causa da sua canseira. Sabe aquele momento que acontece um monte de coisa ao redor da sua casa, você está dormindo num sono tão profundo de canseira que você sabe, você fala, eu nem vi. Choveu? Nem vi. Aconteceu? Nem vi. Era tipo Jesus, nem vi. Pedro acordando, nós vamos morrer. Aí Jesus ali despertando, e imagina que loucura, né? Deus provando do despertar do sono, aquilo que ele nunca tinha provado anteriormente, para quê? Para falar para a gente que o cansaço é parte da humanidade, e quando nós estamos cansados, a gente pode até ele, porque ele sabe o que é estar cansado. Gente, Cristo provou de tristeza quando chorou diante da sepultura de Lázaro. Cristo sabe o que é ter um luto. Apesar dele mesmo ser a esperança e a vida, ele sabe o que é perder um ente familiar. Ei, Cristo provou de um doce e amargo beijo de traição. Ele sabe o que é ser traído. Cristo provou de ferimentos na pele. Ele sabe o que é ser ferido. Ele provou ofensas. Cristo provou toda a necessidade que nós podemos provar. Cristo um dia precisou de uma mãe para limpar ele depois das suas necessidades. Cristo precisou de um pai para ensiná-lo a fazer xixi no lugar certo. Cristo precisou de alguém para ajudá-lo a andar. Cristo provou de todas as nossas limitações para que ele pudesse olhar para a gente com algo chamado compaixão. É como se o meu filho, gente, que está aprendendo agora a fazer a sua higiene pessoal, pudesse orar e falar, Senhor, me ensina. Porque o Senhor um dia aprendeu como eu. Cara, está entendendo que ser crente não é só de um domingo, gente? Ser crente é depender de Cristo para cada detalhe da sua vida. Ei, Deus precisou aprender um idioma novo. Quando ele estava dialogando com os hebreus, e aí ele precisa aprender a língua hebraica. E eu não sei se você sabe, mas não foi assim. Foi por meio de uma alfabetização. Porque da mesma forma que nós temos limitações humanas na compreensão do idioma, Cristo também teve. Para quê? Para que no momento de fraqueza ele estivesse ali para auxiliar aqueles que estavam necessitando dele. Cristo provou, gente, de tudo aquilo que nós provamos no que diz respeito às nossas necessidades. Por isso ele é o sumo sacerdote fiel e compassivo de tudo aquilo que nós passamos. Jesus foi tentado, gente. Sabe, quando nós estamos sendo tentados, a gente pode experimentar a ajuda ativa de Jesus. Por quê? Porque ele foi tentado e ele sabe como não permitir que a tentação venha nos dominar por completo. Jesus resistiu totalmente à intensidade da tentação. E ele é capaz de nos auxiliar em momentos que estamos sendo tentados. Mas teve um momento, dentro do tempo, em que Cristo não foi carne. Teve um momento que Cristo era só Deus, sem carne ainda. Que é quando Paulo fala, ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Essa parte específica de Romanos aqui vai falar sobre a pré-existência do Cristo. E
um pouco sensível para a gente, porque algumas traduções do português não favorecem o texto, mas a ideia aqui não é que ele foi designado ou colocado como Filho de Deus, a ideia é que ele foi demonstrado como Filho de Deus. Isto é, houve um determinado momento em que a humanidade percebe então que Cristo era o Filho de Deus, apesar de ele já ser anteriormente, desde toda a eternidade. E isso que nós chamamos na teologia de união hipostática, é como se no corpo de Cristo houvessem duas naturezas que não se misturam e não se confundem. A natureza santa que provinha do Espírito Santo e a natureza biológica. Por isso que, mais uma vez, ele é o nosso intercessor, porque ele se coloca nessas duas posições, entre céus e terra, por em si mesmo ter essas duas realidades. Tem um autor chamado William Hendricks que fala o seguinte: como já foi falado, desde toda a eternidade, Jesus Cristo era o Filho de Deus. Mas durante o período de sua humilhação, seu poder, em seu grau mais pleno, ficou, por assim dizer, oculto à vista. Aquele que os anjos olham e cantam santo, 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 em um momento estava sendo ofendido pelas pessoas. Por meio da sua gloriosa ressurreição, a sua investidura com o poder não só foi realçada, mas também começou a resplandecer em toda a sua glória. O que Cristo obtém, então, novamente, a partir da sua ressurreição, é aquilo que ele já provava durante toda a eternidade, mas o seu esvaziamento é que nos encanta. O esvaziamento de Cristo, daquele que estava ao lado do Pai, recebendo todos os louvores da eternidade, daqui a pouco vem para a terra para ser ofendido. Vem para a terra para ser traído. Porque a gente precisa aprender que a grandeza do Evangelho não está no poder. A grandeza do Evangelho não está na posição. A grandeza do Evangelho está no se esvaziar. Por isso que o chamado de Paulo em Filipenses é: olha, que vocês tenham o mesmo Espírito que teve ou que estava em Cristo, que apesar de ser Deus, não levou em conta a sua parte de Deus, antes se esvaziou e tornou-se servo. É difícil, gente, a gente pensar que um cristão pode ser altivo. É difícil pensar que um cristão pode ser arrogante, porque o rei de todo o universo foi o rei da humildade, o rei da simplicidade, o rei daquele que não quer levar o nome em cima das coisas, apesar do seu nome ser glorificado em todo o universo. O rei daquele que curava pessoas e falava: ó, não conta para ninguém. É o rei que cura o cego, que cura o enfermo e fala: ó, não fala nada para ninguém. E era incontrolável, a fama de Cristo se espalhava por toda a Judéia. Por quê? Porque ele é Deus. E Paulo termina falando sobre o senhorio de Cristo. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E quando Paulo escreve essa carta, então, à igreja que estava em Roma, fica uma pergunta para a gente: o que significava essa declaração do senhorio de Cristo no contexto em que Paulo estava? Porque hoje levantar a mão e falar Jesus Cristo é o meu Senhor não tem o mesmo peso de falar naquela época que Jesus Cristo era o seu Senhor. Porque Paulo estava afirmando com essa fala de Jesus Cristo é o meu Senhor, que diante de toda a idolatria política da época em torno de César, Cristo era o seu Senhor. Paulo estava afirmando categoricamente que diante do panteão dos deuses da religião mundana ou da religião romana, Cristo era o seu Senhor. O que Paulo estava fazendo é colocando a sua vida em xeque, pois quando ele afirmava que Cristo era o Senhor, o Deus encarnado é o Senhor, ele estava declarando submissão completa a Ele e as suas palavras, acima de qualquer outro Senhor. O que Paulo está terminando aqui, na sua introdução à igreja que estava em Roma, é que ele estava falando: gente, a minha vida não pertence a César, a minha vida não pertence a nenhum outro Deus, eu estou submetido ao senhorio de Cristo, esse Deus prometido no Antigo Testamento, esse Deus que encarnou, provou das minhas fraquezas, mas sem pecado, e agora me salva por meio da sua ressurreição. É a esse Cristo que eu devo o meu senhorio. E a gente sabe o que custou para Paulo declarar esse senhorio, declarar estar... O fato, então, é Jesus. Jesus, ele é o Messias, ele é o Evangelho prometido no passado. Jesus é o Filho de Deus, um em essência igual ao Pai.
Jesus é o homem semelhante a nós, mas sem pecado. Jesus, ele é parte da Santíssima Trindade. Jesus é aquele que ressuscitou, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que é Senhor sobre todas as coisas, superior a qualquer outro Deus, infinitamente superior a qualquer líder religioso ou então líder político. E talvez assim como eu, você já escutou diversas coisas sobre Jesus, talvez até mesmo nessa pregação. Só que um dia surge um debate. Os fariseus começam a argumentar, quem é esse rapaz? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? E surge então essa discussão em torno de Jesus, até os discípulos meio começam a perguntar ali, quem é Jesus? Porque o evangelho ele vai sendo revelado progressivamente até mesmo aos discípulos. Porque, gente, se eles tivessem a convicção de que Deus encarnado estava diante deles, eles não fugiriam no momento da perseguição. Porque imagina, você está sendo perseguido, a melhor pessoa para você estar perto é de quem? De Deus, pô. Entendeu? Eu sou pré-milenista. Eu creio que a igreja passará pela tribulação. A melhor pessoa que eu quero estar perto é quem? O Dene. O Dene foi treinado para uma guerra. Ele sabe plantar. Ele sabe tirar água de pedra. Ele conta as histórias pra gente. Eu fico, Dene, meu melhor amigo na tribulação. Brincadeira. Mas a gente vai estar junto, viu? Em nome de Jesus. Então imagina só, no momento de perseguição você está perto de quem? De Deus. Aí acontece a perseguição, todos os discípulos abandonam o Senhor, porque eles não tinham plena convicção de que Ele era Deus. Porque em um momento Pedro vai e tira a orelha de Malco. Aí Jesus fala, Pedro, guarda essa espada, cara. Se eu quisesse, eu ia pedir ao Pai, e Ele tinha legiões de anjos para mandar nesse momento. Gente, se eles confiassem na palavra de Jesus, eu não vou sair daqui então. Eu vou ficar aqui, porque se o Senhor chamar, vai vir legiões de anjos para nos proteger. Mas eles fogem. Porque eles não conseguiam acreditar que de fato Cristo era Deus. Talvez Cristo, para eles, era um profeta do passado. Talvez Cristo era um sábio como Salomão, mas Deus era difícil ainda deles acreditarem. Tanto que chega no momento, em Mateus capítulo 16, e eu termino aqui, Mateus 16, 13. Mateus 16, 13. A Bíblia diz, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou então um dos profetas. Ao que Jesus lhes perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Eu creio que em um determinado momento da nossa vida, todos nós vamos nos deparar com essa frase aqui, gente. Eu acho que em um determinado momento da nossa vida, todos nós vamos nos deparar com Cristo, e Ele vai ter essa pergunta para a gente. E vocês? Quem você diz que eu sou? Porque se a gente declarar que Ele é um profeta, a gente não precisa ter completa submissão a Ele. Se a gente declarar que Ele é talvez um bom filósofo, a gente vai ter as palavras dele como um conselho e não como mandamento. Talvez a gente ache que ele é um mestre da moral, ou então um coach, ou então um empresário de sucesso que vai dar conselho para a nossa vida boa. A pergunta de Cristo para nós é, quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Pedro está falando para Jesus aqui é que o Senhor é um Senhor diferente de todos os outros. O Senhor é o Filho de Deus. E se nós estamos respondendo que Cristo é o Filho de Deus, qualquer postura que não seja uma submissão e uma entrega completa aos seus braços de amor, será uma rejeição a Ele.
Porque não tem como nós servirmos a dois senhores na nossa vida. Ou a gente vai agradar um e vai desagradar o outro. Se nós estamos falando que cremos no Cristo que Paulo revelou a nós, se estamos falando que cremos no Cristo revelado nas Escrituras, nós precisamos nos entregar completamente aos seus braços de amor, porque qualquer postura meia parte é uma postura de rejeição a Ele. Não tem como, gente, você está parcialmente debaixo da soberania de Cristo. Ah, não, eu sirvo ao Senhor até que... Aí, se Ele é Deus, Ele não é um bom conselheiro. Se Ele é Deus, Ele não é alguém que vai te orientar somente em questões que você quer ser orientado. Se Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele manda em todas nós. E essa é a questão. Qual é a forma que nós vamos nos posicionar diante da revelação desse Cristo? O chamaremos de Senhor e Cristo, Filho do Deus vivo, ou lhe daremos Ele como um profeta, como um sábio, como um político? Isso vai ser decisivo para a forma que nós vamos conduzir a nossa vida. Porque aqueles que são conduzidos pelo senhorio de Cristo já não responde mais à política da nação, já não responde mais a qualquer outro conselho, senão aquele que está revelado nas Escrituras por meio de Cristo. Isso vai definir a forma em que nós vamos lidar com o nosso casamento. Porque agora já não é mais fazer casamento conforme eu penso ou conforme eu vi de casamento. É amar a esposa e a esposa amar ao cônjuge como Cristo manda. Já não é mais a forma que eu quero lidar com o meu dinheiro. Porque eu lido com... Não, é como Cristo manda eu lidar com o dinheiro. Já não é mais a forma de fazer empresa conforme eu entendo de fazer empresa. Porque agora é como Cristo manda eu fazer empresa. Apesar da cultura americana hiperenfatizar o individualismo, a fé cristã, ela pega a sua individualidade e submete a um senhorio, Jesus. Ao Cristo. Custe o que custar, nós permaneceremos ou não, obedientes ao Cristo. Mas se estamos declarando que Ele é Deus, precisamos entregar submissão completa a Ele, porque Ele não pode ser um amante em quem nós encontramos satisfação, fugindo daquele Deus que talvez não está nos satisfazendo naquele momento. Não podemos ser guiados pelos lábios de um outro Deus, enquanto tentamos buscar conselhos sábios na boca de Cristo. Ou nos entregamos completamente ao senhorio de Cristo, ou o que nós estamos vivendo. Uma vida folclórica. Ele foi prometido no passado, Ele encarnou, provou das nossas fraquezas, continua sendo Senhor eterno, eternamente Deus, e Ele está disposto a governar a nossa vida. Só que isso vai ter um preço. O preço, a nossa vida. O preço é, Senhor, eu estou aqui para cumprir a Tua vontade e reconhecer não só com os meus lábios, mas com todo o meu ser, de que o Senhor permanece soberano sobre todo o universo. É como se a gente estivesse declarando: se o mar te obedece, se a grama te obedece, se a chuva te obedece, eu não quero ser a criatura rebelde. Sabe, gente, minha oração é que Deus, por meio dessa série, nos cure da nossa esquizofrenia espiritual. E da nossa incoerência. Onde talvez Cristo é Senhor do meu domingo por completo. Mas não é da segunda, da terça, não é da minha língua, não é dos meus olhos, não é do meu dinheiro. Fica de pé no seu lugar, vamos orar.